Victoria Godman nunca mais apareceu em minha casa. Diziam que a culpa dessa distância era de meu pai, que eles discutiram no dia do casamento dos meus progenitores e que Lady Godman ficou tão irritada que decidiu se afastar. Foi a morte de minha avó Alice que a fez regressar. Eu não soube mais da protegida de Dom José. Minha mãe só a mencionava de vez em quando. Em suas obras de mistério logo deixaram de me interessar. A vida nos apresentou novos reveses, mas nenhum nos afetaria tanto quanto a morte de meu avô. Em seu testamento, o grande José Roca nos legou quase 3 milhões de libras e a gerência absoluta de seus direitos de autor. Minha mãe e eu tivemos tanto trabalho para administrar essa herança que os livros daquela escritora, transbordantes de castelos encantados, talismãs, mapas do tesouro e sombras misteriosas, logo se transformaram em algo prescindível. Apenas uma imagem borrada que cunhava o dia mais triste de minha infância. O mais decepcionante de tudo isso é que, sentado naquela poltrona de meu avô, com o fadigado romance de Victoria Godman em mãos, a mente perdida no passado, fui incapaz de interpretar os avisos do que estava prestes a cair sobre minha cabeça. Capítulo 5. Cheguei ao hotel em Madrid às 5h40 da tarde. O táxi que peguei no aeroporto atravessou uma cidade fantasma, esmagada por um calor seco que parecia ter varrido as ruas de forma e todas as suas formas de vida. A maioria das lojas estavam fechada. Os ônibus urbanos circulavam praticamente vazios e escassos. E os escassos pedestres atravessavam as avenidas sem prestar atenção nos semáforos. Tá igual eu, não tô prestando atenção nas paradas aqui. Tô atropelando a leitura aqui. Ai, me perdoe, gente. Não se via viva alma sob os modernos toldos com umidificador dos bares que continuavam abertos às vésperas de agosto. O saguão do hotel de Wellington, elegante estabelecimento de 5 estrelas localizado nos limites do bairro de Salamanca, zona mais nobre da capital, não me causou melhor impressão. A essa hora estava tão vazio quanto o resto da cidade. Impregnado com o mesmo clima, mudo e preguiçoso que pairava em todos os lugares. Como eu imaginava. Minha mãe me enviou ao exílio, lamentei. No entanto, assim que me identifiquei no balcão, o recepcionista abandonou sua pequena escrivaninha e se aproximou para me dar um sorriso estranho. Bem-vindo, cumprimentou, estendendo-me algo que a princípio não identifiquei. Estávamos à sua espera, Sr. Salas. Desculpe. Acabaram de deixar isto para o senhor. Parece urgente. Dissimulando a surpresa, afinal, a última coisa que eu esperava era receber correspondência em Madrid. Peguei o envelope de papel grosso e o examinei. Era um papel pardo, impecável, e exibia um relevo ostentoso, o logotipo do estabelecimento. Para mim, tem certeza? Meu interlocutor assentiu.
Eu observei e notei. A recepcionista nos vigiava com uma expressão neutra, sem abrir a correspondência. Meu nome, de fato, aparecia escrito com letras minúsculas na frente do envelope. A primeira pessoa que pensei foi em Susan. Depois, minha mãe. Ambas haviam organizado aquela viagem em detalhes. Conheciam meus horários e talvez tivessem decidido animar a minha chegada. Porém, aquele aviso parecia urgente e me fez hesitar. Elas resolviam coisas urgentes com telefonemas. Intrigado, avaliando a remota possibilidade de algum bibliógrafo que soubesse que eu estava na cidade em busca de um primos cálamos, descolei a aba e extraí um cartão sem timbre. Estava escrito à mão. Fui para o lábio antes de analisar o melhor. Não reconhecia a caligrafia, nem o estilo de linhas retas. Quase do caderno escolar. Senhor Salas, peço desculpas pela intromissão. O senhor não sabe quem sou, mas uma pessoa que o conhece me pediu para contatá-lo. Sei que chegou hoje a Madrid e que talvez esteja cansado, mas acredito que será de seu interesse. Por favor, encontre-me no café do hotel. É importante que nos vejamos o quanto antes. Atenciosamente, P. Steve. Paula Steve. Esse é o nome. O senhor deseja que subamos com sua bagagem para o quarto enquanto agendamos a sua visita? Interrompeu-me o recepcionista olhando o relógio. Sim, claro, titubeei imitando o gesto. Eram quase 6 horas. Por favor, onde fica o café? Ele, circunspecto, negou com a cabeça. Não temos, senhor, mas o bar inglês se encontra ao fim do corredor. Acho que o esperam lá, disse ele como se soubesse de algo que eu ignorava. Acha? Tenho certeza, senhor. Bom, com certo incômodo e sem saber o que pensar, dirigi-me ao lugar indicado e ainda estava usando uma camisa amarrotada da viagem. E depois de um voo de quase 3 horas, queria ir tomar um banho. Eu preferiria mergulhar na piscina do hotel e nadar um pouco, para aquecer os músculos, mas pensei que seria melhor encerrar logo aquele imprevisto o quanto antes. P. Steve era claramente um nome catalão. P. Steve. Talvez algum dono do sebo recém-chegado de Barcelona. Não era incomum que os vendedores de livros antigos trocassem informações sobre aparições de possíveis clientes, principalmente se eram endinheirados e buscavam um João Caramuel. Ou talvez se tratasse de um antigo aluno da Trinity. Susan tinha o costume de me enviar todos os espanhóis que passavam pelo campus e se empenhava para que eu mantivesse contato com eles. Fosse quem fosse, eu estava disposto a despachá-lo o quanto antes. Achei o bar inglês bastante movimentado para a hora. O ambiente com ar-condicionado, sem janelas e com um fundo musical suave. Ali se respirava um clima animado,
muito distinto do resto da recepção. Alguns poucos casais de hóspedes haviam se refugiado ao redor do balcão de drinks. Conversavam à meia luz, discutiam planos para o jantar e folheavam jornais do dia com despreocupação, enquanto um grande televisor de plasma transmitia, sem som, notícias sobre incêndios florestais e acidentes de trânsito. Ninguém reagiu ao me ver entrar. Então, examinei a clientela com um certo descaramento. Meu olhar se deteve em uma jovem esbelta, cabelo castanho preso em um elegante rabo de cavalo. Estava sentada em um sofá de seda, lendo um livro que não reconheci. Acho que percebeu e como uma corrente invisível que nos unisse, notei seu desconforto. Baixou os olhos quando percebeu que eu a observara. Virou o rosto para o lado e corou, mas logo se recompôs. Devia ter 25 ou 26 anos. Apresentava uma expressão taxativa que eu só havia visto antes em leilões. Ao lado dela, um homem calvo de uns 50 anos falavam aos sussurros pelo celular. Não o segurava junto à orelha, mas na frente, como se fosse um microfone. Gesticulava com a mão livre e de vez em quando a relaxava para pegar uma taça com gelo. Parecia um executivo em happy hour. Tinha um nó na gravata frouxo que havia largado o paletó no assento. Supôs que a jovem o acompanhara. E uma intempestiva viagem de negócios. E agora estava entediada de esperá-lo. Não é ele, concluí. Decepcionada, afastei os olhos de ambos. Observei então dois homens de certa idade que pareciam discutir. Um deles, de pele bronzeada e camisa florida, tomava um daiquiri enquanto brandia o caderno esportivo do jornal como se fosse uma arma. Também os descartei. Depois deles, outra meia dúzia de clientes, os melosos, que exploravam o mapa da cidade como se fosse a última coisa a fazer na vida, e os que cochilavam com um chá esfriando em frente. Levantei o cartão que havia recebido na recepção e sacudi para ver se alguma das pessoas ali reagira. Ninguém se manifestou. Repeti o gesto, e quando já estava prestes a dar meia volta, um inesperado lampejo iluminou o olhar da primeira mulher. A jovem de expressão decidida havia detido os olhos em mim outra vez. Sua tez pálida se destacava de outros clientes do bar, ainda mais ressaltada pelo vestido escuro. Eu não sabia dizer o que nela havia me chamado a atenção, mas se tratava de algo poderoso. Absorto, foi impossível não sentir os seus movimentos elegantes. Vi como se afastou, indiferente do cara ao telefone. Fechou o livro e guardou-o em sua pequena bolsa e se levantou para atravessar o local. Quando passou ao meu lado, pareceu mais inofensiva do que de longe. Senti seu perfume e notei que se afastava, mas então ela se deteve
deu meia volta e soltou. A pontualidade é uma excelente virtude dos irlandeses. E eu a olhei surpreso. Desculpe. Ela apontou para o meu relógio. O senhor é David Salas? Não é? Perdão. Sou Paula Steve. E ela se apresentou, estendendo minha mão com um sorriso franco. Peço desculpas por abordá-lo dessa maneira. Pensei que foi o que eu consegui dizer totalmente desconcertado. Pablo, em catalão, completou. Não se preocupe, acontece com frequência. Sempre assino as minhas mensagens assim. É costume desde a infância. Espero que o fato de eu ser uma mulher não seja um problema. Depende. Apertei a mão que ela me oferecia. Depende? Seu olhar brilhou. Depende do quê? Do que vamos conversar, é claro. Suponho que o assunto a se tratar comigo seja estritamente profissional. Ou acadêmico. Estou enganado, senhorita Steve? Mais ou menos, respondeu, dissimulando um leve desconforto. Será que podemos nos sentar? Só lhe roubaria alguns minutos. Durante uma fração de segundo, avaliei a possibilidade de encerrar ali mesmo aquele inesperado encontro e ir para o meu quarto. Mas fiquei intrigado com a estranha mescla de fatores. Uma mulher bonita que me tratava como se me conhecesse de algum lugar e que havia se apresentado diante de mim com um bilhete que destilava mistério e ambiguidades. Decidi lhe conceder 10 minutos para se explicar. Enquanto buscávamos onde nos acomodar, eu a examinei com atenção. O contorno de seu rosto era perfeito. Tinha um corpo magro, mas atlético. Usava pouca maquiagem. Observei também seu vestido sem mangas e suas sandálias Annabelle, e de uma elegância discreta. No entanto, o que mais me chamou a atenção foram, sem dúvida, seus enormes olhos verdes. Em primeiro lugar, deixe-me agradecê-lo por me encontrar, disse. Desculpe-me, mas se o senhor não se importa, podemos nos tratar de você? Acrescentou com um novo sorriso, mais excitante do que os anteriores. Tudo bem, no bilhete você disse que não nos conhecemos. Isso, mas, como eu também disse, você conhece a pessoa para quem eu trabalho. Senhorita Steve, a senhorita Steve então se acomodou em um canto tranquilo do bar, apoiando a bolsa pequena na mesa que tínhamos diante de nós. Sua linguagem corporal deixava claro que parte dela queria sair correndo dali. E isso me chamou a atenção. De fato, foi ela que me pediu para vir, acrescentou. Seu leve sorriso desapareceu por completo. Em seus lábios se desenhou uma linha reta. Ela se ergueu, respirou fundo e notei como juntava coragem suficiente para ignorar a expressão inquisitiva que começava a se formar em seu rosto. Ela?
Perguntei um pouco incomodado. A imagem afiada, sárdica de Susan cintilou em minha cabeça durante um segundo. Posso perguntar de quem se trata? Lady Victoria Godman, disse bem séria.